A cada dia que passa, a gente vê mais gente falando sobre blockchain. As criptomoedas utilizam blockchain, os bancos centrais do mundo inteiro utilizando blockchain para armazenar e ter segurança nas suas moedas. A tokenização, que a gente vê a própria BlackRock, um fundo absurdo, investindo bilhões de dólares. E é dinheiro, enfim, que não tem como quantificar. E a pergunta que fica é, mas afinal, o que de fato é essa tal de blockchain? E ainda dá para ganhar dinheiro com isso? Então, vem comigo que eu te explico. Meu nome é Caio Matos e eu vou começar a trazer um exemplo muito simplão para você entender o que é blockchain. Quando eu era mais novo, eu sempre ia no mercado, no mercadinho de bairro, e no mercadinho de bairro sempre tinha, na hora que eu ia pagar ali a minha compra, um pão, alguma coisa, um espeto, em que esse espeto, o caixa, ele simplesmente pegava a minha notinha e espetava. Colocava nesse espeto ali. E todo mundo que ia passando com a sua compra ia espetando ali aquele papelzinho com um pão, 2 cafés e um sonho. Ia lá e prendia. Dessa forma, era muito simples porque no final do dia, a pessoa que ia fazer a administração conseguia pegar os papeizinhos ali e tirando na ordem e conseguia ver quem comprou, por exemplo, a primeira venda de manhã, o que o cara comprou. Né? Ele conseguia ver na ordem certinha e sabia que não tinha como ninguém alterar aquilo ali sem danificar o papel. E blockchain é muito parecido com esse espeto que a galera utilizava nos caixas, né, nas padarias. E se você não sabe do que eu estou falando, provavelmente você é muito novo ou você vive numa grande metrópole ou numa bolha, porque toda cidade pequenininha, a gente tem, né, a galera já viu aí esse espeto de padaria. E blockchain parece muito com isso, por quê? Porque toda vez que uma transação acontece, uma transação digital ela acontece, e essa transação ela é armazenada em blockchain, é como se a gente estivesse colocando essa transação no espeto. E cada nova transação ela é encaixada no espeto. Dessa forma, todas as transações que acontecem dentro de uma blockchain, elas são armazenadas em ordem. Então a gente tem a ordem, por exemplo, de todas as transações que já foram feitas no mundo dentro daquela determinada blockchain. E o mais interessante é o seguinte: essas transações, elas são imutáveis. E o que isso de fato significa? Significa que a mulherzinha lá da padaria não poderia, por exemplo, ir lá e puxar um papel, fazer uma alteração e colocar no espeto de novo, simplesmente porque ia danificar o papel. E na blockchain é igualzinho, a gente não consegue ir lá no meio e alterar uma transação, porque certamente iria dar merda e todo mundo ia ficar sabendo que teve um problema naquela blockchain. Então, uma das características fundamentais da blockchain é que ela não muda, beleza? Tudo aquilo que a gente armazenou lá vai estar lá armazenado certinho como foi, ninguém consegue alterar. Essa é uma característica muito interessante. A gente poderia, por exemplo, utilizar essa característica para verificar transações relacionadas a licitações públicas. Dessa forma, a galera aí que está sempre abocanhando dinheiro público, a gente ia logo saber, né? Se eles quisessem alterar alguma coisa lá nos gastos que foram, etc., eles não conseguiriam, porque a gente poderia ter tudo isso auditado. Qualquer pessoa poderia ver que o que foi armazenado lá, a transação que ocorreu lá no dia X de 2001, ela tá lá, ela não vai mudar. Beleza? Então, essa é a primeira característica muito importante da blockchain. Outro ponto interessante é que a pessoa que vai fazer a conferência ali dos papeizinhos no espeto no final do dia, ela não sabe quem é quem. Ela simplesmente sabe que a primeira venda foi um pão de queijo e um suco de laranja. A segunda transação foi 2 pães de queijo e um cafezinho. Enfim, só que ela não tem o nome de cada pessoa ali que fez cada compra. Beleza? E a blockchain é assim também. A gente sabe todas as transações que ocorreram, mas dentro da blockchain, as transações elas são anônimas. Então, as pessoas que fazem transações ali dentro, elas são códigos. Então, eu não sei de fato quem foi a pessoa que fez. Eu só sei que a transação ocorreu. Eu só sei que a primeira transação na blockchain foi, por exemplo, um pão de queijo e 2 sucos de laranja. Mas eu não consigo saber quem foi. Então, tem essa questão do anonimato dentro da blockchain. Então, esse é um segundo ponto importantíssimo para você ficar ligado aí sobre a blockchain. Outro ponto interessantíssimo sobre a tecnologia blockchain
é que ela é distribuída. O que de fato é isso, né? É como se cada espeto desse que a gente está falando de padaria, ele tivesse uma cópia em todas as padarias do Brasil e do mundo, certo? Então todo mundo conseguiria ver em tempo real tudo que está acontecendo, certo? Então se, por exemplo, desse um problema e uma padaria tivesse que fechar, não tem problema, porque todos os outros espetos eles estão funcionando em todas as padarias do mundo. Então a gente consegue saber tudo o que está acontecendo o tempo inteiro e isso está de forma distribuída, o que garante que isso não vai parar, beleza? Então um ponto muito interessante é que as blockchains, em regra, elas não param 24 horas por dia rodando. Não é como um sistema de banco, por exemplo, certo? É muito mais avançado nesse sentido, porque a gente pode ir lá fazer transações a qualquer momento e todas essas transações vão ser ordenadas o tempo inteiro, 24 horas por dia. Além disso, quando a gente vai fazer, por exemplo, um Pix, dependendo da hora que você for fazer, você não vai conseguir, né? Vai ter o banco lá enchendo o seu saco falando, olha, esse horário você só pode enviar X de dinheiro, né? Normalmente tem um limite ali. E no blockchain isso não existe, beleza? Não existe simplesmente porque a gente não tem uma autoridade central que controla tudo isso. Então é como se a padaria ela não fosse a dona do espeto e não tivesse dono. E esse é um paradigma gigantesco, porque ninguém é dono, certo? Essa é uma das ideias da blockchain, certo? Claro, existem blockchains que são privadas, que pertencem a uma empresa ou outra, etc. Mas muitas blockchains elas são públicas e a ideia é de que ela não tem um dono, é que todo mundo pode ser dono dela. Se eu tenho uma cópia da blockchain, então é como se eu também fosse um dos donos dessa blockchain. Tá, então beleza, eu consigo fazer transação a qualquer momento, 24 horas por dia. Todas essas transações elas são ordenadas, então qualquer pessoa consegue ir lá e verificar se é verdade, que alguém transferiu para um outro alguém. Qualquer um pode auditar aquilo ali. Enfim, tem uma série de benefícios, ele é muito seguro, tá espalhado, enfim, no computador de uma pancada de gente no mundo, então a gente sabe que o troço não vai pausar. Agora, imagina que a gente pode colocar não só dinheiro em blockchain, imagina que a gente pode colocar todo tipo de ativo. Isso é muito possível graças à tokenização. A gente pode colocar carro, casa, direitos autorais, direito de música, direito de filme, negócios inteiros, empreendimentos, enfim, praticamente qualquer coisa. Inclusive, a gente tem um vídeo só falando sobre tokenização aqui, beleza? Então, não dá mole não. Vai lá e entende o que está acontecendo nesse universo, porque realmente tem muita oportunidade para você ganhar dinheiro. Então, meu objetivo aqui foi simplificar a tua vida, tá? Entender de maneira mais simples possível o que é a blockchain, como isso funciona, quais são alguns dos benefícios, mas é um universo gigantesco. Eu poderia passar aqui diversas horas conversando contigo para tu entender um pouco sobre o blockchain, porque realmente tem muita oportunidade, muitas vagas de emprego para trabalhar, inclusive, mas eu tentei resumir bastante aqui para você entender ali os principais pontos, as principais características dessa tecnologia blockchain. Espero que você tenha entendido legal isso e eu também espero que você tenha entendido que é extremamente necessário você seguir essa página e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Inclusive, dá o like nesse vídeo se você entendeu aí toda essa analogia com os espetos, entendeu como é que a blockchain funciona e tudo mais. Beleza? Então, um beijo no sovaco, te vejo no próximo vídeo.